Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, mas esse é bastante diferente dos outros casos que eu já trouxe aqui no canal e também tem um final um pouco melhor, então eu acredito que vocês vão gostar bastante, é uma história bastante curiosa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Hannah Milbrandt morava em Urbana, Ohio, com seus pais, Teresa e Robert. O Robert trabalhava como impressor e a Teresa era dona de casa. Os dois já tinham filhos de outras relações anteriores, mas só a Hannah era filha dos dois e morava com eles. Os vizinhos contam que a Teresa parecia ser uma ótima mãe, sempre muito preocupada com sua filha e também sempre muito gentil com as pessoas. A família era bastante religiosa, sendo assim grande parte dos amigos deles também eram da igreja. Então, em abril de 2002, o Robert entrou em contato com um de seus melhores amigos, que também era pastor da igreja que a família frequentava, avisando que a Hannah tinha ido ao médico porque estava tendo muitas dores de cabeça e após fazer alguns exames, eles descobriram que ela estava com um tumor na cabeça. Após dar a notícia para todos os seus amigos, o Robert e a Teresa finalmente foram conversar com a Hannah sobre isso, explicaram então para ela o diagnóstico, disseram que ela teria que passar por diversos tratamentos e talvez até operações, porém a Hannah não entendia muito bem tudo isso, porque nesse momento ela tinha apenas 6 anos. Depois do diagnóstico, os vizinhos contam que a Hannah quase não era mais vista, isso porque os pais não deixavam mais ela brincar ali na rua com as outras crianças como ela fazia antes. A Teresa dizia que agora a imunidade da Hannah estava muito baixa por conta de todos os tratamentos e ela não podia correr o risco de pegar um vírus ou qualquer doença, porque isso poderia agravar ainda mais o quadro de saúde dela, que já era bastante delicado. Sendo assim, ela ficava agora quase que todo o tempo dentro de casa, ela ia apenas para a escola e mesmo assim na escola também ela estava sempre usando máscaras para evitar que ela contraísse qualquer tipo de doença. Com o passar dos dias também, a Teresa começou a dizer às pessoas que os cabelos da Hannah estavam caindo por conta da quimioterapia. Então ela disse para sua melhor amiga, uma mulher chamada Amy, que estava pensando em raspar a cabeça da Hannah para evitar todo esse processo de o cabelo ir caindo aos poucos. As duas conversaram, a Amy disse para ela que ela tinha que ter certeza, para ela pensar bem sobre isso, porque aparentemente os cabelos não estavam caindo tanto ainda, mas a Teresa disse que achava que isso era o melhor, então ela raspou os cabelos da Hannah. Segundo a Amy, ela estava presente no dia que isso aconteceu e a Hannah estava muito triste, ela pedia para a mãe dizendo que não queria que os seus cabelos fossem raspados, ela chorava, estava realmente muito triste sem entender tudo aquilo, mas a Teresa dizia que era o melhor, então ela fez. Conforme os tratamentos avançavam, a Hannah começou também a passar a usar alguns curativos pelo corpo, que a mãe dela dizia que esses curativos estavam cobrindo ali incisões por onde eles tinham que fazer o tratamento, a quimioterapia. Ela também sempre usava chapéu por conta do cabelo raspado e, como eu disse antes, sempre estava de máscara. Apesar de tudo isso, os professores que sempre estavam em contato com a Hannah ali no colégio, seus coleguinhas, diziam que ela estava sempre muito feliz, que parecia que ela não se deixava abalar por essa doença, ou talvez ela nem entendesse direito o que se tratava tudo aquilo. Então ela continuava sendo a menina alegre e brincalhona de sempre, sempre muito gentil com todos, conversava com todo mundo, brincava com todos os coleguinhas ali na escola. Então ela estava levando uma vida aparentemente normal, mesmo com toda aquela situação delicada. Mais tempo se passou e então a Teresa começou a dizer para as pessoas que a situação da Hannah estava cada vez mais grave porque eles tinham descoberto outros tumores. Ela tinha um tumor na cabeça, um na medula espinhal e um na mandíbula. Então agora os tratamentos estavam ainda mais delicados e a cada dia que passava eles diziam que a Hannah tinha menos chances de sobreviver a tudo isso.
Em maio de 2002, o pai da Emily, a melhor amiga da Hannah, um homem chamado Dave Kernett, comentou com 2 de seus colegas de trabalho que a família da Hannah não tinha seguro para cobrir todo esse tratamento que ela precisava. E então, comovidos, os homens decidiram doar para a família $5.000 para ajudar nessas medicações e tratamentos. Quando os outros colegas de trabalho ficaram sabendo também sobre essa história, sobre o tratamento da Hannah e sobre a doação que os amigos tinham feito, todos também sentiram vontade de ajudar a família de alguma maneira, e então o Corpo de Bombeiros, que era o local onde eles trabalhavam, pagou para a família Milbrandt uma viagem no final de semana para Kings Island, porque era um lugar que a Hannah sempre teve muito desejo de conhecer. Eles também acabaram dando um cachorrinho de presente para a Hannah, que também era uma vontade muito grande dela ter ali um pet para ela cuidar. A família Milbrandt era uma família bastante popular ali na região, eles conheciam muitas pessoas, principalmente a comunidade ali da igreja, todos eram muito unidos, então logo todos estavam sabendo sobre esse diagnóstico da Hannah, todos estavam comovidos e todos queriam ajudar de alguma maneira. Então, todo mundo que conseguia começou a fazer algum tipo de doação para a família Milbrandt para conseguir ajudar, nem que fosse um pouco. Algumas pessoas então começaram a doar quantias de dinheiro, outras começaram a vender coisas, né, e arrecadar dinheiro para dar para a família Milbrandt. Teve uma mulher que começou a vender bolo e todo o dinheiro que ela conseguia, ela destinava para a família. As pessoas também começaram a realizar comícios e eventos de arrecadação para conseguir cada vez mais doações para ajudar a família Milbrandt. Isso porque a Teresa sempre se queixava para todos, dizendo que o tratamento era muito caro, que eles gastavam pelo menos $500 por semana em medicações, médicos e tudo mais para Hannah. Então a família realmente não tinha condições de arcar com tudo aquilo, eles tinham uma vida simples. E além de a família Milbrandt ser muito conhecida, a Hannah também era muito querida por todos. Como eu disse, ela era uma menina muito alegre, brincalhona, simpática. Então todos realmente estavam envolvidos nessa causa de ajudar a Hannah a sair com vida de tudo isso. Uma das pessoas que mais chamou a atenção por ajudar a Hannah foi uma menina que morava ali na vizinhança também, chamada Stephanie, porque ela também tinha uma condição de saúde bastante crítica. Ela vivia em uma cadeira de rodas e usava aparelho para conseguir respirar. E por 9 anos ela juntou aqueles lacres de latinhas para depois vender e conseguir ajudar ali no seu próprio tratamento de saúde. Porém, quando ela ficou sabendo ali, né, das questões da Hannah, ela se solidarizou muito e preferiu dar esses lacres de latinha que ela tinha juntado por todos esses anos para a família Milbrandt, para eles venderem e conseguirem o dinheiro ali para ajudar no tratamento da Hannah. Então, mesmo tendo suas próprias dificuldades e seu próprio tratamento, essa menina teve o coração tão bom que ela pegou ali, né, todas aquelas coisas que ela juntou por quase 10 anos e deu para a família Milbrandt. Então, isso foi realmente um gesto de muito amor e muita generosidade. Mesmo com os esforços de todos, conforme os meses se passavam, a Teresa sempre dizia que a situação da Hannah estava piorando. Ela chegou a dizer que a Hannah só tinha mais 6 meses de vida, e depois de mais algum tempo também ela disse que a Hannah só tinha mais algumas semanas de vida. Então, aparentemente, os esforços de todos estavam sendo ali meio que em vão. Quando a Teresa disse isso de que a Hannah só tinha mais algumas semanas de vida, já era em outubro de 2002, e então no mês seguinte, em novembro, alguns professores começaram a achar essa história toda muito estranha, porque a Hannah estava com um diagnóstico muito grave, ela só tinha algumas semanas de vida, mas não era isso que parecia, porque ela continuava sendo a menina alegre, ativa, brincalhona que ela sempre foi. Ela não parecia estar fraca, nem nada do tipo, que seria o comum, né, para quem estava passando por um tratamento tão agressivo, uma doença também tão agressiva. Então eles começaram a desconfiar muito de tudo isso. Além disso, eles também começaram a perceber que a família Milbrandt, mais precisamente a Teresa, gastava muito dinheiro em salões de beleza, fazendo unhas, cabelos, e ela sempre dizia que não tinha dinheiro suficiente nem para o tratamento da filha, então como ela poderia, né, estar investindo aí em todos esses tratamentos de beleza?
Isso fez com que os professores desconfiassem muito dessa história, então eles resolveram ali, né, acionar o serviço social para investigar tudo isso. O serviço social então foi até a escola da Hannah, conversaram um pouco com ela e verificaram que realmente a cabeça dela, como eu disse, estava raspada. Porém, o cabelo dela tinha crescido um pouco e eles perceberam que o cabelo estava crescendo de uma maneira saudável e que se ela estivesse realmente fazendo quimioterapia, o cabelo poderia crescer, mas provavelmente ele cresceria ali com algumas falhas. Isso não estava acontecendo, o cabelo estava crescendo por igual, de uma forma saudável, e isso, né, já foi ali um sinal de alerta para eles. Além disso, para piorar as coisas, eles tiraram aqueles curativos que tinha ali na Hannah, que a Teresa dizia que era para cobrir as incisões usadas no tratamento, né, na quimioterapia, e eles perceberam que não tinha nada debaixo daqueles curativos. A única coisa que eles cobriam era a pele saudável da Hannah. Eles perguntaram também para Hannah se ela ia ao médico realmente fazer todos aqueles tratamentos, né, que a mãe dela dizia que ela fazia. E a Hannah disse que sim, que geralmente ela ia ao médico na parte da manhã, ou às vezes também uma enfermeira ia na casa dela fazer os cuidados ali em casa mesmo. Porém, a Hannah não conseguia descrever o que acontecia nessas consultas, ou como era essa enfermeira e esse médico, isso porque ela sempre estava meio grogue enquanto essas consultas aconteciam. Segundo ela, todas as noites antes de dormir, a mãe dela dava a ela um remédio azul e isso fazia com que na manhã seguinte ela acordasse se sentindo fraca, sonolenta, e depois de acordar ela ainda ficava um bom tempo ali sem entender direito, sem conseguir enxergar direito, basicamente drogada. Então ela disse que era nesses momentos que as consultas aconteciam, que ela só se lembra da mãe dela sair com ela de carro, levar ela para algum lugar dizendo que era consulta médica. Às vezes também ela estava ali em casa na sua cama e a mãe dela dizia que a enfermeira tinha chegado e ia cuidar dela, mas ela só sabia que isso acontecia com base no que a mãe falava, porque ela não conseguia realmente ver o que estava acontecendo naqueles momentos. O serviço social, é claro, achou essa história toda muito estranha e começaram a desconfiar de verdade da Teresa e de que ela tinha inventado todo esse diagnóstico da Hannah. Então eles passaram o caso para as autoridades, para a polícia, e logo então naquela mesma tarde os policiais entraram em contato com a Teresa. Não demorou muito, não precisou de muito esforço dos policiais e a Teresa admitiu que sim, que a doença da filha era uma farsa e que ela tinha inventado tudo aquilo para conseguir a atenção da população e também aquelas doações, né, todo aquele dinheiro que ela recebeu. Além disso, ela também admitiu que o remédio que ela dava para Hannah, aquele remédio azul, na verdade era um remédio para dormir, já na intenção realmente de confundir a menina e fazer ela acreditar que estava passando por todos aqueles tratamentos médicos, porque assim, se alguém perguntasse alguma coisa para Hannah, ela ia dizer que realmente estava indo ao médico, assim como ela disse para o serviço social. Com essa confissão da Teresa, então, ela foi presa, é claro, e o pai da Hannah, o Robert, também acabou sendo preso, considerado aí cúmplice em tudo isso. Afinal de contas, né, todos imaginavam que se a Teresa estava fazendo tudo aquilo, provavelmente o marido sabia, né, e também era conivente ali, participava de toda essa farsa. Então os dois acabaram sendo presos e a Hannah passou então a viver com a sua avó materna, uma mulher chamada Mary, porque, né, os pais estavam presos, então ela não tinha mais nenhum outro parente, acabou indo ficar com essa avó. Porém, depois de mais algum tempo de investigação, essa avó também acabou sendo presa, porque os policiais descobriram que em vários momentos, enquanto essas supostas consultas aconteciam, essa avó estava junto. Então eles começaram a acreditar que a avó também sabia de toda a farsa e estava participando ali também, né, provavelmente recebendo alguma quantia em dinheiro. Então, com a prisão também da avó, a Hannah acabou indo para um orfanato. Apesar de a Teresa ter admitido o crime, a Mary, a avó da Hannah, negou participação e o Robert também.
Segundo Robert, ele não sabia de nada, ele acreditava piamente que o diagnóstico da filha era de verdade, né? Ele acreditava na palavra da sua esposa e ele disse que acreditava em tudo isso porque ele nunca tinha acompanhado uma consulta da Hannah ao médico. Segundo ele estava trabalhando muito depois que ele soube do diagnóstico, porque eles precisavam realmente de dinheiro, né, para todos os tratamentos, então ele estava fazendo todos os turnos, pegando todas as horas extras que ele conseguia, então ele nunca tinha tempo para ir ao médico junto com a Hannah. E quando acontecia de ele finalmente conseguir algum horário ali, alguma folga para acompanhar essas consultas, a Teresa sempre dizia para ele que o médico tinha desmarcado em cima da hora, então acabava que ele não conseguia, né, acompanhar a consulta. Então, segundo ele não sabia de nada, ele realmente estava muito triste, completamente, né, devastado em saber que a filha só tinha algumas semanas de vida, e nunca soube que a esposa teria sido capaz de inventar uma mentira tão grande. Em 2003, após 5 meses em que os pais da Hannah e sua avó haviam sido detidos pela polícia, eles finalmente foram a julgamento. A Mary, a avó da Hannah, foi considerada culpada por participação na fraude, então ela recebeu a pena de 1 ano de prisão. A Teresa também foi considerada culpada, né, como a principal criminosa, a que pensou, arquitetou tudo ali. Então ela foi condenada a 6 anos e meio de prisão e também foi condenada a pagar em torno de $25.300 em restituição aos indivíduos e empresas que ela enganou. O Robert, mesmo alegando que era inocente, também foi considerado culpado e foi condenado a 4 anos e 11 meses de prisão. E também teve que reembolsar $1.100 aos seus ex-colegas de trabalho, que também fizeram doações para ajudar no tratamento da Hannah. No caso do Robert, no fim, ele acabou admitindo a sua culpa ali em tudo, porém ele disse depois em entrevistas que ele realmente era inocente, mas só admitiu tudo porque disseram a ele, né, fizeram uma proposta de acordo para ele, dizendo que se ele admitisse tudo, automaticamente a Hannah seria retirada do orfanato e a guarda dela seria entregue a uma tia, que no caso era uma irmã do Robert. Então, segundo ele não queria que a filha ficasse em um orfanato porque ele sabia que ela poderia sofrer, né, algum tipo de coisa, alguma violência. Não é um ambiente realmente muito bom para uma criança. Então ele disse que concordou em admitir a culpa, mesmo sendo inocente, só para garantir a segurança da filha. Mas o fato é que no fim ele admitiu que tinha participado de tudo e foi condenado, como eu disse antes. Vale lembrar que essa promessa aí que supostamente foi feita ao Robert não foi cumprida, porque mesmo depois da condenação dele, a Hannah permaneceu no orfanato e ela ficou lá por 1 ano até finalmente ela ser realmente levada para ser criada pela sua tia. Depois do fim das investigações, a polícia concluiu que a família Milbrandt enganou cerca de pelo menos 65 pessoas e empresas para receber dinheiro e gastar esse dinheiro, né, com outras coisas aí. Aparentemente, a Teresa gastava com tratamentos de beleza e Robert não dá para saber ao certo qual foi a participação dele em tudo isso. Outra coisa que vale importante lembrar é que durante as investigações eles fizeram buscas ali na casa da família Milbrandt e eles encontraram no porão, em um lugar bem escondido ali, várias sacolas com lacres daquelas latinhas que eram as que tinham sido doadas pela Stephanie, aquela menina que eu disse que também tinha vários problemas de saúde. Então, aparentemente, a Stephanie doou, né, com toda a generosidade, aqueles lacres para a Teresa, para ajudar no tratamento da Hannah, mas a Teresa não viu nenhuma serventia naquilo, ela não achou provavelmente que valia dinheiro suficiente, então ela nem se deu ao trabalho de vender e pegar de fato o dinheiro. Ela apenas deixou ali aqueles lacres escondidos no porão da casa, fingindo que tinha vendido e fingindo que estava grata pela doação. Como eu disse, depois de 1 ano no orfanato, a Hannah acabou saindo e foi viver com a tia dela. Ela viveu com essa tia até os 15 anos, segundo ela, foi tudo tranquilo, a tia era muito amorosa, criou ela muito bem. Então, aos 15 anos, o pai dela já tinha saído da prisão, né, porque ele ficou apenas ali em torno de 5 anos preso.
Então, segundo a Hannah, ela voltou a viver com o pai, isso porque ela acredita na inocência dele. Segundo ela, na época em que ela estava supostamente com câncer, ela e o pai se aproximaram muito porque o pai realmente acreditava, né, que eram os últimos momentos ali de vida da filha. Então eles acabaram se aproximando muito, ficaram muito amigos, muito próximos. Então ela sempre acreditou na inocência do pai, que ele realmente não sabia, porque ele realmente não acompanhava as consultas médicas e tudo mais, sempre estava fora trabalhando. Então, por acreditar no pai, em 2015 ela voltou a viver com ele e, segundo ela, eles seguem muito amigos, muito próximos, muito companheiros mesmo, ao contrário da mãe, né, que segundo ela nunca mais retomou ali nenhum tipo de contato com a Teresa. Quando ela tinha 21 anos, a Hannah também deu uma entrevista dizendo, né, sobre os efeitos que tudo isso causou na vida dela. E ela disse que todas essas mentiras da mãe fizeram ela ter depressão e também pensamentos suicidas. E até os dias de hoje, ao que parece, ela faz ali, né, tratamento psicológico para conseguir lidar com toda essa situação. É triste pensar em como essa mãe fez tudo isso com a própria filha sem se importar em momento algum aos danos que isso causaria no psicológico da menina, que tinha apenas 6 anos quando tudo começou, e realmente, né, teve danos ao psicológico dela. Ela mesma disse depois que agora precisa fazer esses tratamentos psicológicos. Então a mãe simplesmente se importou apenas com o dinheiro e com toda a atenção que ela receberia com essa história aí de câncer, mas não pensou aparentemente em nenhum momento em como isso iria afetar a vida da própria filha, que ainda era tão novinha. Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre tudo isso. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer também aqui para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.